aqui algumas dicas de um planejamento que é simples, mas pode ser muito eficiente para você. Anota aí. Primeira coisa, planeje qual é a ideia central. Não sabe o que é ideia central? Falei disso no episódio do Desbloqueia da semana passada. Qual a lição de moral que você quer passar para o seu leitor? Isso daí vai ser tipo a espinha dorsal. O início de tudo vai começar por ali. Juliana, eu tenho uma ideia já de uma cena inicial, de uma cena final. Eu preciso jogar isso fora, então, e repensar numa outra história em cima dessa ideia central? Não. Você vai pegar essa cena e você vai pensar numa ideia central que se encaixe naquela cena. Você não precisa jogar o que você já tem fora, entende? Todas as histórias, pelo menos comigo, eu realmente tenho ideias de cenas isoladas. Eu não começo pelo início. Todas as outras geralmente vêm ou cenas ápices no meio, ou cenas finais, né? Tipo, você pensa, nossa, seria muito legal se uma cena final fosse assim. E o que você faz? Você faz a engenharia reversa daquela cena. Ou seja, o que aconteceu antes pra essa cena acontecer, para esses personagens chegarem nesse fator, né? Então, a ideia central é a mesma coisa. Você vai pensar, qual é a ideia que eu posso passar, que eu posso arrematar com tudo isso aqui? Mais uma vez, nem sempre ela vem de primeira. Às vezes você precisa de um tempo para pensar ali e achar a sua ideia central. Achou a ideia central? Defina os 3 principais marcos da sua história. Início, meio e fim. Isso é o básico que você precisa ter para começar a sua história. No início, como que você quer que a sua história comece? Eu quero começar pelo final. Sei lá, primeira cena, eu já vou mostrar ali todo mundo guerreando, não sei o que, e vou vindo contando isso de trás pra frente. E isso é bom já pra você ter em mente antes de você começar a escrever, senão você pode se embolar, porque aí você tem que decidir como que você vai chegar a isso no meio da história. O meio da história geralmente é o ápice, né? Tipo, é quando a princesa é sequestrada. É quando as coisas acontecem. Quando tudo dá errado. Quando o mocinho vai treinar pra lutar com o vilão. O meio da história é quando as coisas efetivamente acontecem. E aí, pra ir pro ápice final, que é a cena final, que vai arrematar tudo e etc. Então, pensa nesses 3 pontos antes de você começar a escrever. Terceiro ponto, planeje seus personagens. Pense quem são as pessoas, né? Pessoas ou não pessoas também, se não forem humanos, que vão contar essa história junto com você. Quem é que vai te ajudar a contar essa história? E aí você já pensa estrategicamente como que esses personagens precisam ser para que você consiga transmitir aquela ideia central, transmitir todo esse início, meio e fim da história com a ajuda desses personagens. E aí nós temos o protagonista, antagonista, alguns escudeiros daquele protagonista. Mesmo que a gente não esteja falando aqui de histórias medievais, porque a gente fala escudeiro, remete muito o escudeiro do mocinho, do herói, etc. Não, são aquelas pessoas que estão em volta do personagem principal que ajudam ele a alcançar o objetivo, seja lá o objetivo que ele tenha dentro daquela sua história, né? O que vai ajudar a guiar ele daquele início até aquele final. Seja um final bom, seja um final ruim, independente. A questão é que de alguma forma eles vão estar ali com ele para fazer isso acontecer. Quarto ponto, pare para planejar, para mergulhar no universo que você quer criar. Entender quais são esses detalhes e fazer essa questão da causa número 1. Você mergulhar, alimentar a sua mente. E aí pesquise tudo que tem em volta daquele tema que você quer abordar, para que você tenha insumos para construir aquele universo, construir aquela história com esses detalhes. E aí, por último, e não menos importante, faça um resumo da sua história, para você ligar todos os pontos e olhar ali. Realmente eu acho que essa história faz sentido, ou não, ficou faltando alguma coisa aqui. Peraí, eu botei esse início, mas não tá fechando com esse final. Eu disse que a princesa Teteia foi sequestrada e depois eu nem fui atrás dela. Putz, mas o que adiantou ela ser sequestrada? Então, existem histórias que às vezes a pessoa se empolga muito, querendo colocar muitos elementos pra chamar a atenção no primeiro capítulo, e você chega no final da história e pensa assim, tá, mas e aquele personagem do início? O que aconteceu com ele? Peraí, e aquela situação lá do início que parecia ser super importante, depois o autor nunca mais falou sobre ela. Por isso que é legal você dar uma visão geral da sua história antes mesmo de você começar a escrever, ok? Vou repetir aqui antes da gente ir pro ponto 3,
que é o ponto que as pessoas, que talvez eu acho que é a principal causa do bloqueio criativo, mas que as pessoas não gostam de admitir. Mas antes de ir para esse ponto 3, vou repetir aqui os pontos. Primeiramente, é a sua ideia central, né? Pense na sua ideia central. Depois, nos seus 3 pontos, né, principais, o início, meio e fim da sua história. Os seus personagens. E aí a gente sabe que para você pensar nos seus personagens você precisa de tempo para você construir história de background deles, construir personalidade, característica, objetivo e etc. E depois você vai atrás de conhecimento para suprir toda aquela história. E, gente, eu tô falando ordem aqui, mas o primeiro que tem que ser, de fato, a ideia central. Agora, todo o restante você pode ir construindo em paralelo. Principalmente quando você chegar na fase, no ponto 4, de você tá alimentando sua mente, você vai ter uma ideia para um personagem novo, você vai ter uma ideia para uma cena ali no meio, no início, no final da história. Então, não necessariamente... nesses outros pontos você acaba indo e vindo, porque você vai estar alimentando sua mente de conhecimento e você vai ter novas ideias para melhorar esses outros pontos anteriores, até mesmo a ideia central. E faço o resumo para que você não se perca na sua história. O seu resumo ali vai ser... Gente, isso é o planejamento mais simplificado. No meu curso eu acabo aprofundando em outros aspectos, até porque as pessoas estão ali comigo, então eu preciso realmente aprofundar um pouco mais. Só que você consegue fazer o planejamento da sua história, o mínimo planejamento para você não se perder com isso. Vai por mim, porque teve muita gente que me seguia lá no Instagram, eu dei essas dicas, que tinha essas dicas também no meu e-book, e as pessoas conseguiram sair do lugar, conseguiram escrever suas histórias com isso.